Oi, meu nome é Simone e eu sou servidora pública da Prefeitura Municipal de Campinas. Hoje estou aqui para apresentar o meu talento na Mostra de Talentos. Hoje nós vamos aprender a fazer algo que eu gosto muito. Eu sou crocheteira desde muito pequena, eu tinha 6 anos quando eu comecei a fazer crochê. E hoje eu faço, inclusive profissionalmente, a minha segunda profissão. Minha primeira profissão, eu sou assistente social. E aos sábados eu faço feira em Barão Geraldo há 11 anos já, vendendo a minha arte. Hoje nós faremos uma coisa muito bonitinha e simples, porque nós não temos muito tempo para aprender, que é com fio de malha. É um mini cachepô, tá? A minha arte inclui amigurumis, vestuário, tudo que for de crochê e tricô também eu faço, tá? Esses cachepôs, eles são muito, digamos que eles são fáceis de você usar. Você pode usar como cachepô mesmo, né, para colocar uma plantinha pequena, uma suculenta, o que você tiver vontade de colocar. Ou ele pode ser um organizador, um mini organizador. Coloque biju, coloque chaves, o que você quiser. O legal disso é isso, né? É que você pode usar como você quer, tá? Hoje nós fazemos um cestinho bem pequeno, né? É um mini. Mas você já vai aprender todas as técnicas de acabamento para que fique sempre muito bonitinho, para que ele fique assim, firme. E você possa, inclusive, ou vender, ou dar de presente, ou colocar na sua mesa para decorar, ou na sua casa para decorar. E você pode fazer maiores também, é você quem decide, tá? Então, vamos lá, eu tenho uma aula prontinha para você. Antes, não esqueça, curta esse vídeo, que ele tá no meu canal. Se você quiser me seguir, pode entrar aí e colocar, pedir para me seguir e também acionar o sininho para quando tiver vídeo novo. E eu tenho um grupo também no Facebook, né? Se você tiver dúvidas, você não souber como fazer alguma coisa, não conseguiu entender pelo vídeo, me procure no grupo, mande mensagem e nós vamos fazer juntos para você aprender, tá bom? Um grande abraço, fica aí pro vídeo. Bom, para o nosso trabalho de hoje, que vai ser um mini cachepôzinho, nós vamos usar esse fio. É um fio de malha premium, esse aqui é o Buton, a cor é rosa chá. E eu vou mostrar para você como que ele é. Olha, ele parece uma fita, ok? É um pouco diferente de trabalhar. E ele não é um fio de malha com defeitos ou com nós, como os fios de malha residuais são. Então, é muito melhor você trabalhar com um fio desse. Para esse fio, eu costumo usar essa agulha, que é uma agulha de 8 milímetros, tá? Ela me deixa mais confortável, mas eu vou dar uma dica de fio de malha para vocês, que é o seguinte: para você saber que agulha você pode usar, tenta fazer isso daqui, olha. Se ela fica presa no gancho da agulha, se o fio fica inteirinho lá, você consegue trabalhar. Esse fio, normalmente, ele vai dobrar quando você for trabalhar, né? Então, por isso que eu gosto dessa agulha. Você pode gostar de uma agulha maior ou uma agulha menor, vai depender do seu conforto. Então, essa agulha de 8 milímetros que eu tô usando, eu não indico menos que 7, senão você vai ficar com dor nos dedos, vai ser complicado. O fio é esse, é o Buton rosa chá, um cortador de fio, e eu uso, para dar o detalhezinho, uma etiqueta que tem o nome da minha marca, para colocar, tá? Eu tenho essa etiqueta quadradinha, mas posso usar essa aqui também, olha. Eu tenho essa outra etiqueta que é bem legal. Depois eu falo para você onde você pode encontrar, mandar fazer essa etiqueta. Vamos lá? Vamos dizer que você nunca trabalhou com fio de malha. Você faz crochê já? Então, vamos lá. Ou é a primeira vez que você vai fazer, não tem problema. Nós vamos começar com um anel mágico. O que é um anel mágico? É um anel corrediço
e que eu vou fazer da seguinte forma no fio de malha. Olha, eu tô segurando o fio aqui, 2 dedos, vou passar, dar uma volta aqui nos 2 dedos, tá vendo? E eu vou ficar com esse laço aqui, ó, só assim, certo? Com a agulha, eu seguro isso, não deixo desmanchar, tá? Olha, eu tirei dos 2 dedos e tô segurando aqui. Não deixo desmanchar e vou puxar, colocar a minha agulha dentro desse laço, puxar o fio, olha, e fazer uma correntinha. Pronto. O meu anel mágico é isso aqui. Eu vou colocar os meus pontos baixos aqui. Nós vamos trabalhar com ponto baixo centralizado. Eu vou explicar para você como você vai fazer esse centralizado, para que você consiga, né? Vamos lá. A partir daqui, eu vou montar 7 pontos baixos aqui. Só que no fio de malha, esse já é um ponto baixo. Então, eu vou montar mais 6. Eu conto 1 com a correntinha, 2. Não aperte muito o ponto, você vai precisar desse ponto um pouco mais solto depois. 3, 4, 5, 6. Ó lá. Contando com a correntinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu faço 7, não 6, ou 8, ou 10? Porque o 7 vai me dar um trabalho plano, tá? Você vai ver depois, na hora que a gente montar esse redondinho, como ele vai ficar plano. Aqui agora é o meu anel mágico, porque eu vou pegar esse fiozinho aqui, tá vendo que sobrou? E vou puxar, olha. Puxo bem e ele fecha totalmente o meu anelzinho. Você pode puxar o quanto você quiser, olha. Olha como fica fechadinho. Nós vamos deixar esse pedaço aqui. Eu vou pegar talvez só um pouquinho para que ele não fuja, né? Não abra esse anel, mas a gente vai arrematar depois, tá bom? Como que eu fecho uma carreira com fio de malha? Porque se eu só fizer um ponto baixíssimo, né? Quem já faz crochê e já conhece, sabe que aqui a gente faria um ponto baixíssimo, né? Na correntinha e continuaria. Mas ele vai dar um defeito no trabalho, tá? Porque esse é fio de malha. Então, como que eu vou fazer? Eu puxo isso aqui pra cima, tá vendo? O laço que eu estava. Eu vou pegar a agulha, vou entrar de dentro pra fora, ó. Aqui eu tenho minha correntinha. Vou até que abrir um pouquinho mais essa correntinha, senão a gente não vai conseguir colocar pontos aqui, né? Vamos abrir um pouco mais, aqui. Aqui eu tenho minha correntinha e aqui eu tenho meu primeiro ponto. Eu vou entrar com essa agulha de dentro pra fora. Lembra, minha agulha é grossa, é mais difícil. Ok? Eu vou pegar esse laço, tá vendo? Essa laçada e vou puxar, olha, puxei. Olha como aparece na frente, tá? Aparece assim, ok? Agora, eu tenho isso aqui, o fio que eu continuo trabalhando, que é o fio que sai do novelo, ó. É esse fio aqui que tá saindo do novelo, ok? Eu vou colocar a minha agulha, lembra que eu tô fazendo um ponto baixo centralizado. Eu vou colocar a minha agulha agora, sem pegar fio nenhum, eu coloco a minha agulha na correntinha. Lembra a correntinha que nós fizemos? No meio dela, tá? Bem no meio da correntinha, olha. Eu puxei o fio aqui, agora eu olho a correntinha, eu posso abrir lá atrás, eu vou ver a correntinha, eu vou entrar aqui na correntinha, vou colocar essa laçada, olha, aqui eu vim aqui na agulha, ó. Coloquei na agulha. Agora, eu pego o fio que tá saindo do novelo, que eu vou trabalhar, puxo pra ajustar. Olha o que eu tenho aqui. Eu tô com o fio, tô com a agulha no meio da correntinha, eu passei por baixo do fio que eu coloquei aqui no primeiro ponto, esse fio aqui, e vou puxar aqui.
e faço uma correntinha, que é um ponto. Conseguiu entender? Vamos fazer de novo? Aqui. Vou desmanchar e a gente vai fazer de novo. Montei os 7 pontos. Estão aqui. A correntinha mais 6 pontos. Certo? Essa laçada eu puxei um pouco, porque eu vou entrar. Vejo a correntinha que tá aqui. O primeiro ponto, vou entrar de fora, olha lá, de fora, pra dentro, certo? Com a agulha. E vou puxar essa laçada. Puxei. Pronto. Puxada. Ok? Puxei a laçada. Embaixo dessa puxada de laçada aqui, ó, onde eu puxei, olha lá. Tá vendo? Parece que faz uma pontezinha aqui, né? Entre esse ponto e esse ponto. Ah, eu passo por baixo e pego a correntinha. Você pode puxar aqui, eu não tô vendo a correntinha. Pode puxar e pegar a correntinha. Entro no meio da correntinha. Pego essa laçada, depois que peguei a correntinha, pego a laçada e coloco aqui. Agora, eu ajusto isso. E o fio que eu pego para ajustar é o fio que eu estou usando, que está saindo do novelo, né? É o que eu vou continuar trabalhando. Faço uma laçada e passo esse fio por tudo isso. Pronto. E faço um ponto baixo. Opa, uma correntinha. Certo? Essa carreira que eu vou fazer agora, ela vai ser feita só de aumentos. Mas eu não vou pegar aqui. Eu vou pegar no meio. De onde saiu essa correntinha, eu vou colocar novamente a minha agulha, certo? E puxo um ponto baixo, e faço um ponto baixo. Puxe o ponto baixo aqui, ó, no fio de malha, você aperta bem essa laçada, mas puxa esse mais largo, olha aí, ó. E eu vou dizer depois o porquê que a gente faz isso. Ah, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é esse aqui, ó. Tá vendo? O segundo ponto. Eu tenho que ver o ponto. Tá vendo? Eu vou colocar a minha agulha no meio. Eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no meio, olha. Tá vendo? Onde os fios estão aqui, ó. Bem aqui no meio. É aqui que eu vou colocar. Dá um trabalho, porque como eu falei, essa minha agulha, ela é grossa. E eu gosto de trabalhar com ela assim por causa desse fio. Olha. Puxo, mais um ponto baixo. Lá de novo, por quê? Porque são 2 em cada ponto. De novo, puxo e um ponto baixo. Ó lá, puxa bem pra ele ficar bonitinho. Certo? Eu costumo já prender um pouco aqui esse fio, né? Pra começar o arremate dele. Você põe, se você não quiser, também não precisa, porque eu quero que que fique fechadinho esse miolo, tá bom? Nós vamos continuar. Vamos pro terceiro ponto. Eu tenho a correntinha, que é um ponto, 2, 3, 4, né? Eu tenho que fazer 2 pontos em cada um desses pontos. Essa carreira tem que terminar com 14 pontos, tá? Vamos novamente, vou colocar um pouco mais perto para você ver. Olha aqui. Esse é um novo ponto, terceiro ponto, olha. É um ponto em V. Tá vendo? Eu vou abrir aqui, ó, no meio, tá vendo? E é aqui que a minha agulha vai entrar, nesse meio. E eu vou puxar e fazer 1. Lembra, puxa bem firme essa laçadinha aqui. 2. Tá. 2. Sempre no meio aqui, ó. Tá vendo? Mais 2 pontos dentro de um ponto. Esse é o ponto baixo centralizado. Ainda não dá pra ver direitinho porque é uma carreira só, mas nós vamos ver isso mais pra frente. De novo, acho o ponto, achei o ponto, o quarto ponto, e vou colocar aqui no meio, ó lá, aqui no meio. E vou fazer mais 2 pontos. 1, 2. Viu como eu puxo essa segunda laçada aqui, ó? Para o ponto ficar melhor. Quanto eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho mais
Aqui mais 2, ó lá, tem mais um ponto aqui. 9, 10. Vou ter mais um aqui. Lembra, sempre no meio, acha o ponto, procura o meio do ponto. 11, 12. E o último é esse, no meio do ponto. 13, 14, certo? Olha aí. Aqui eu vou, olha, pra fechar. Sempre fecha. Pode puxar que ele vai fechar. E eu já vou aproveitar e vou fazer um nó aqui, pra ele não me dar mais trabalho, não abrir mais. Como que eu faço o nó? Eu faço um nó normal, assim, ó, como se fosse uma correntinha, tá vendo? E deixa o nozinho. Depois a gente vai arrematar direitinho isso aqui, ok? Tá aqui. E agora, como é que eu termino essa carreira? Da mesma forma que a gente terminou a outra. Então, tá. Eu tenho uma correntinha aqui, que é um ponto, ó. Eu vou entrar nesse daqui. É a primeira duplinha, né, de ponto que faz. Vocês sabem que faz aqui em cima, ó, a correntinha? Então, a primeira. Você vai entrar de dentro pra fora. Pega as duas alcinhas, certo? Aí, você vai pegar essa laçada e fazer isso aqui. Puxar pra cá. Pronto, puxei. Como eu falei, foi como se fosse uma ponte entre os dois pontos aqui. Entre esse ponto e esse. Aí, eu tô fechando mais, tô fazendo um ponto aqui, na verdade, né? E agora, como que eu faço? Eu vou de novo. Passo aqui por baixo, procuro a minha correntinha e vou colocar a agulha lá no meio dela, ó. E vou fazer como eu fiz. Essa laçada vem pra essa agulha. Puxo pra ajustar, não precisa puxar muito, vê se o quanto você precisa puxar pra ajustar. Ajustei. Puxo. E faço uma correntinha. Ó lá, já tá no centro. Tá vendo? E aí, eu vou pro segundo ponto. Essa carreira é um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Já fiz um ponto, que a correntinha vale um ponto. Vamos fazer um aumento? Pegando aqui no meio do ponto e faz um aumento. Ó. Puxa, ó lá, um aumento. Agora, dá pra ver mais o centro do ponto, né? Olha aqui, outro centro do ponto. Aqui, e faço um ponto. Porque eu fiz um aumento, agora é um ponto. Vou pro próximo, ó lá. Ó o ponto aqui. Eu consigo ver o centro do ponto. Essa carreira vai ser toda assim, ok? Olha aí. De novo, um ponto, sempre no centro. Eu procuro o centro do ponto. Pode ser difícil? Pode, eu falei. Agulha grossa, fio de malha. Não é um crochê que vai assim suavemente, ele é um pouco mais bruto pra gente fazer, né? E aqui, um aumento. O ponto centralizado, ele é um pouco mais chatinho pra fazer, porque você precisa achar o centro do ponto pra que ele fique centralizado, ok? Aqui, um ponto, tá? Um aumento. Nós vamos assim até o final. Eu vou chegar aqui pra gente fazer o arremate, que esse é diferente. Vamos, que essa é a última carreira da base. Olha, o ponto centralizado, olha onde ele ficou. Sempre centralizado, certo? Ele tem que ter 21 pontos. A correntinha é um ponto, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Por que eu sei que tem que ter 21? Eu coloquei 7 pontos na base. E eu vou aumentar 7 pontos em cada carreira. Aqui nessa eu tenho 14, porque são 2 aumentos em cada ponto.
Nessa, eu tenho 21. Por quê? Eu tenho um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Se eu fosse aumentar isso aqui, a gente vai continuar sempre nessa progressão. Você vai fazer, na próxima, por exemplo, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Na outra, 3 pontos e um aumento. Então, você vai ter sempre um número múltiplo de 7, porque você iniciou a sua base com 7. Como eu falei pra você, a base com 7, ela fica reta, tá vendo? Olha, ela tá retinha. Ela não fica nem côncava, nem convexa. Entendeu? Ela vai ficar bem retinha. Olha aí. Você tá fazendo um cesto, um pote. Então, ele precisa ficar reto na sua mesa, onde você tá, né? Agora, a gente vai aprender como fazer pra gente conseguir fazer um acabamento perfeito nesse potinho, tá? Olha aqui, eu parei, eu puxei. Eu não vou fazer a continuação como eu fiz nas outras carreiras, porque agora já vai fazer diferente. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse fio, eu vou contar da seguinte forma. Como ele está aqui, eu vou passar 5 voltas ao redor disso aqui, olha. Uma, o fio mesmo que você tá usando, tá? 2, 3, 4, 5. São 5 voltas. E eu vou cortar esse fio. Isso faz parte de um acabamento perfeito que a gente vai usar. Por que eu preciso desse fio cortado? Porque agora eu vou fazer o acabamento de forma diferente. Tá vendo essa laçada que eu deixei? Eu vou puxar todo esse fio pra fora, olha. Pode puxar todo o fio pra fora. Por isso eu cortei. Eu não posso passar um novelo por esse, mas eu puxei o fio. Agora, eu vou puxar esse fio pra cá. Então, lembra, a correntinha e o primeiro ponto. É aqui, de trás pra frente, eu vou puxar esse fio. Olha aí. Eu vou puxar esse fio enorme que eu cortei, eu vou puxar e vou passá-lo inteiro por esse buraquinho, olha aí. Inteiro, tal qual eu fiz da outra vez, também vou passar inteiro. Passei inteiro, o que eu faço agora? Viro do avesso, olha o meu avesso, né? E vou ver o fio, olha, o fio que eu puxei é esse aqui, ó, tá vendo? Você tá vendo que eu tenho aqui, ó, 2 fios, e aqui eu tenho um só. Então, eu tenho que arrematar isso aqui. É o que a gente chama de ponto falso de arremate, tá? Como que eu faço esse ponto falso? Esse fio tem que vir pra cá, ó. Como que ele vem pra cá? Eu achei o fio aqui, né? E aqui eu tenho 2 laçadas. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó. Entre as 2 laçadas, olha. Tá vendo? Sair no meio daquele ponto. O meu fio saindo daqui e a minha agulha também, ó. Certo? Agora, eu vou puxar esse fio grande que eu cortei por aqui. Posso puxar. Pronto. E vou puxar inteirinho. Se você não conseguir, volta no vídeo, faz quantas vezes você quiser para você aprender. E lembra, a gente tá fazendo um mini cachepô, mas a técnica vale para todos os que você fizer, inclusive quadrados, para esse acabamento, tal, quadrado também da mesma forma. Olha lá. Tá vendo? Eu vou arrematar, vou olhar, tal, ok. Aí, quando você olha aqui por cima, você não tem a menor ideia de onde tá o arremate. Olha também aqui. A gente vê o arremate, dá pra ver onde é que se arrematou ou não? Não dá pra ver. Esse é um arremate perfeito pra gente fazer, né? Esse potinho, como ele é muito pequeno, eu vou colocar essa parte do direito, eu gosto dessa parte do direito, pra baixo. Quando ele é maior, vamos supor que eu faça um cesto bem maior, eu costumo colocar essa parte pra cima,
Por quê? Porque eu quero que as pessoas vejam o mais bonito. Aqui, geralmente, a gente faz os arremates, que é o avesso. Então, o direito é melhor. Nesse, o direito vai ficar para baixo. Para esse direito ficar para baixo, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu pego esse fio, tá? Olha aqui. E eu vou passá-lo pelo ponto anterior, ó. Eu pego aqui e puxo esse fio. Puxo inteiro. Esse eu tenho que puxar inteiro aqui. Certo? Eu vou cortar aqui um pouco, para não me atrapalhar. Pronto. Aí, eu fiquei com esse fio do lado direito, né? O direito do trabalho, certo? Mas eu vou começar a trabalhar aqui. Eu vou passar pontos baixíssimos aqui. Como que eu faço? Entro aqui no ponto, ó, logo depois, né, do ponto que eu passei o fio, tá vendo? Eu entro aqui, puxo, faço a laçada, entro no outro e faço um baixíssimo. Olha lá. Ponto baixíssimo, vocês sabem o ponto baixíssimo aí, ó. Olha. Tá vendo? Eu tenho o ponto baixíssimo aqui em cima e os pontos aqui, né, ó, remacho normal aqui, certo? E esse é o avesso que vai ficar para baixo. E vou fazendo em todos os pontos. Ó, ponto baixíssimo. Baixíssimo é aquele que você coloca, você puxa a laçada e sai direto aqui em cima já. Olha, já faz o ponto. É só uma laçada. Puxa a laçada e já fecha aqui. Não deixe muito apertado, porque nós vamos usar isso aqui depois, tá? Então, não aperte nunca, não aperte muito isso, ok? Olha aqui. Tá vendo? Tá ficando uma carreira de ponto baixíssimo aqui. E aqui é o fundo do nosso cesto. Eu vou chegar até onde eu preciso chegar. E aí, eu já volto pra gente fazer o nosso arremate também aqui, tá? Olha, eu cheguei até o penúltimo ponto. Eu tenho que ver quando eu comecei o ponto baixíssimo. Olha, é aqui, ó. Tá vendo? A hora que faz essa correntinha aqui é o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer mais esse aqui, ok? Tá vendo que ficou aqui, ó, um espaço? Essas duas laçadinhas aqui que não formam aquele Vzinho bonitinho da correntinha. Essas duas laçadas eu paro. Eu vou puxar esse fio de novo, ó lá. Puxo inteiro o fio que tá sobrando, porque eu usei já, né, pra fazer o meu ponto baixíssimo. Lembra de não apertar muito esse ponto baixíssimo. Pronto, puxei. Tá todo o meu fio aqui. Agora, eu tenho que fazer esse arremate. Você pode usar, eu tenho uma agulha que eu gosto de usar com fio de malha, que é essa daqui, tá? É uma agulha de tapeçaria, mas aquelas de plástico, né? Então, pra usar com fio grosso, um fio mais largo também, eu gosto dela. Olha aqui. Eu vou colocar aqui, tá? Aí, ó, na agulha. Lembra, eu passei inteirinho aqui. Aí, eu vou achar a primeira correntinha, o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Eu vou passar esse meu fio aqui, ó. Entre essas duas alcinhas. Procura lá, né? No seu fio de malha. Passa entre essas duas alcinhas, ó. Assim. Você vai puxar. Puxou. Joia. Aí. Fez aquela pontinha, né? Entre um ponto e outro, tá vendo? Ó, o ponto aqui e um ponto aqui. Só que agora, eu vou entrar aqui, ó. De onde tá saindo esse fio, eu entro de novo. E saio lá fora, ó. O que eu fiz? Eu fiz um ponto falso de novo, aí, ó. Como se eu tivesse feito um ponto baixíssimo, mas não é. Então, eu tenho todos os pontos baixíssimos aqui, tá vendo? Olha lá. O acabamento tá perfeito, não tem problema aqui. Esse é o direito, né, que é o que vai ficar pra fora, e esse aqui é o nosso avesso, né? Pode ver que o ponto centralizado, ele fica quase igual ao avesso e o direito. O direito, a gente só vai ter um controle maior do ponto, tá? Pronto, legal. E agora, o que eu faço? Agora, eu preciso subir as carreiras pra montar o meu cachepozinho, né? Eu tô aqui, eu não posso ficar aqui, tá? Eu vou voltar pra esse lado aqui,
mas eu vou voltar pra cá, ó, eu vou procurar sair fora dos pontos baixíssimos. Não pode ser onde você colocou, senão vai desfazer o que você fez, né? Então, você encontra um lugarzinho aqui, que seja antes, depois, não importa. Mas eu preciso que esse fio volte pra cá, tá vendo? Tiro da agulha e vou usar minha agulha de crochê, certo? Olha lá onde é que tá o fio. Aqui é onde eu tô continuando. Vamos ver se eu consigo passar, pegar uma agulha um pouco mais fina. Isso também eu faço, a gente pega uma agulha mais fina, às vezes pra passar o fio de malha por entre os pontos num arremate, né? O fio de malha sempre é chatinho de fazer isso aqui. Então, eu pego uma mais fina, só pra ele não ficar me incomodando aqui, depois eu posso arrematar de outra forma. Pronto, eu tô com o fio aqui. Agora eu vou trabalhar em cima desses pontos baixíssimos. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó, pegando as duas laçadinhas, ó, tá vendo? Os dois fiozinhos do ponto baixíssimo que eu fiz. Puxo, faço uma correntinha. Vou no próximo. Ó lá, aqui. Puxo, faço um ponto baixo. De novo. Puxo, um ponto baixo. Vou fazer pontos baixos em cima de todas esses pontos baixíssimos aqui. Olha, presta atenção. A parte de baixo, que é a parte que tem esse arremate, ele continua aqui, tá vendo? Eu só uso, ó, eu vou entrar aqui no meio, vou pegar só esses dois fiozinhos. Só esses dois aqui, ó, tá vendo? Do ponto baixíssimo. E faço meu ponto baixo, ok? Ah, mas meu fio vai acabar. Vamos ver o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar a forma como eu gosto de fazer. Você pode dar nova, você pode colar, você pode fazer como você quiser. Eu vou fazer como eu gosto, que eu acho que fica bem legal, tá? Já volto quando a gente chegar aqui. Olha o que tem do meu fio. Eu tô aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar, lembra, as duas correntinhas só, os dois fiozinhos. Eu vou puxar e não vou fechar, tá? Sobrou esse pedacinho aqui. Eu vou pegar o fio que tá no novelo, aqui, ó, tô pegando o fio do novelo, ok? Deixar um pedacinho pra cá e vou fechar isso aqui, esse ponto baixo. Aí, eu dou uma ajeitada aqui, olha, esse fio, ele tá solto, que é o que tá fazendo esse ponto, e esse também. Eu vou juntar esses dois e eles vão ficar aqui pra eu fazer em cima deles. Olha como fica. Eu coloco a minha agulha nesses dois fiozinhos aqui, certo? E esse é o fio que está indo no novelo. Aqueles dois que estão soltos, eu coloco aqui no meio. Não puxo, não faço nada, ele fica aqui no meio. Aí, eu vou puxar o fio do meu novelo e fazer o meu ponto baixo. Ó. Olha aí. Eles estão aqui, entrando no meio do trabalho. Novamente, eu pego os dois fiozinhos ali do baixíssimo, puxo o fio com esses aqui no meio, ok? Pronto, aí, ó. Mais um ponto baixo. De novo, tá terminando o fiozinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá ficando escondido? Ó lá, pronto. Olha lá, ele ficou escondido aqui embaixo, tá? Continuo o meu trabalho. Nem me preocupo mais com ele, ele já tá ali. Pode ser que por ele ficar muito pequenininho aqui, ele vai aparecer, ó. Eu geralmente dou uma puxada pra ele não aparecer e depois eu posso dar um ponto de cola. Se eu achar que é interessante pra ele não desfazer, eu posso ir lá e dar um ponto de cola quando eu terminar tudo. A gente pode fazer isso depois, tá bom? Primeiro, a gente vai terminar essa carreira, que é a primeira carreira fazendo o ponto baixo em cima do ponto baixíssimo que a gente fez pro arremate, tá? Você vai ver que ela vai subir, o cesto vai subir retinho, ele vai subir muito mais tranquilo. Fica muito mais
arrematado, fica mais bonito. Vamos lá. Terminando. Lembra, tem 21 pontos aqui, né? Por que tem 21 pontos? Porque eu fiz na base aqui até a carreira de 21 pontos. Até o último eu faço. Pronto. Olha lá, minha primeira carreira tá pronta. Essa é a primeira carreira do meu cachepozinho. Olha que bonitinho que ele tá ficando. Certo? Vai mudar o tamanho se eu tiver outro fio? Vai, né? Esse fio é grosso, como eu falei, eu tô usando uma agulha número 8, tenho fios que eu uso 5, 6, né? 6,5, e tem fios que eu uso 12. Então, vai depender muito do fio que você tem, tá? Esse fio, que é um fio premium, ele é mais macio para trabalhar, ele é mais fácil, você pode escolher as cores não é como o fio residual, que você não encontra sempre todas as cores que você quer. Esse você consegue. Mas nós terminamos lá a primeira carreira. A gente vai fazer umas 4 carreiras aqui, mas antes de terminar, eu vou ensinar como a gente faz esse arremate. É exatamente como a gente faz aqui, desse lado. Olha lá, eu tenho esse fio aqui. Aqui eu consigo ver bem melhor a correntinha, né? Olha ela aqui. E o ponto, aqui, ó, que eu vou entrar com o fio por trás, ó, a agulha por trás, e vou pegar essa laçada aqui. Pego a laçada e puxo. Ela sai lá atrás, ó lá. Sai aqui atrás. Agora, de novo, eu vou na correntinha. Passo a agulha aqui e procuro a correntinha. Ó a correntinha aqui. Passo no meio da correntinha. Enfio isso aqui. Você já sabe como aqui, ó. Coloco na agulha, né? Se tiver muito apertado, pode soltar um pouco o fio. Ponho na agulha, certo? E puxo. E faço uma correntinha. Pronto. Faço uma correntinha larguinha, uma correntinha boa pra fazer. Ok? Pronto, eu fiquei lá com o meu primeiro ponto. Esse é o ponto centralizado. Agora, nós vamos fazer de novo, entrar no meio do ponto. Aqui é bem mais fácil de ver do que aqui. Então, onde que eu entro? Aqui, ó. Trava bem essas aqui, você vai entrar aqui no meio do ponto, ó. E a agulha vai sair do outro lado. A agulha sai do outro lado, você puxa o fio. E fez mais um ponto, ó lá. Ele tá centralizado, quer dizer, ele tá em cima do outro ponto. No meio do outro ponto, olha lá. Olha aí. Sempre no meio, tá vendo? Puxa. Deixa bem justo aqui. E puxa bem esse fio pra cima, olha. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Normalmente, esse ponto centralizado, ele dá uma entortadinha, ele vai indo pra esquerda, entendeu? Você vai em espiral, como se fosse uma espiral, ele vai à esquerda. Quando você puxa mais esse ponto pra cima, evita que aconteça isso. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, ele pode não ficar tão retinho, mas vai diminuir bastante isso. Então, você deixa bem justinha essa daqui, ajusta. Como que eu ajusto? Puxa o fio aqui. Vou colocar no meio do ponto de baixo e vou subir, ó. Olha como ela fica larga aqui. E fecho o ponto, certo? Todos vão fazer a mesma coisa, olha lá. E fecho o ponto. Dá pra ver como ele tá centralizado? Como já tá, olha, um em cima do outro? Quem faz tricô é como o ponto Gessen, né? Parece o ponto Gessen, que é o ponto meio, que o pessoal chama, então, parece o Gessen, que você faz, que fica um em cima do outro, assim, como se eu tivesse colocado, feito em correntinhas, né? Mas não é, é um ponto centralizado. Esse é o ponto baixo centralizado, tá? Vou terminar e vou fechar com vocês também aqui. Segunda carreira pronta, né? Lembra que o fio de malha é um fio que ele precisa de um agradinho, né? Às vezes a gente faz, ai, não ficou torto, ai, não ficou legal. Bom, a gente sempre faz um agradinho no fio de malha. A gente arruma ele, sabe? Puxa onde precisa puxar, tal.
É sempre assim. E quando a gente guarda, por exemplo, às vezes ele perde a forma. Eu, como faço feira, né, e eu levo guardado nas caixas e tal, às vezes ele perde a forma. Então, eu sempre dou um agradinho na hora de colocar, deixo ele bonitinho lá, tudo pra ficar legal, ok? Então, a gente sempre vai fazer isso. Bom, aqui novamente, fechamos, né? Olha só onde é que tá a correntinha. Olha como ela deu uma entortada aqui e tal, mas a gente já vê bem a correntinha. E nós vamos fazer da mesma forma. Coloco a agulha no primeiro ponto aqui, por trás, puxo a laçada, puxo essa laçada pra trás, olha lá, puxei. Aí, vou colocar minha agulha embaixo desse fio aqui, mas no meio da correntinha, ó, no meio. Olha lá, bem no meio da correntinha. Vou colocar esse fio aqui, ele tá bem largo, então eu vou ajustar, ó. Eu puxo pra ajustar. E tem que ajustar aqui também. Pra que não fique ruim, ok? Então, eu vou ajustar, coloquei, pronto. Puxo e faço a correntinha novamente, ó. E vou continuar minha carreira. Agora, ó, a terceira carreira já tá bem mais fácil de ver onde é que sua agulha vai entrar. Olha como fica bem mais simples de entrar. Porque você já tá vendo, ó, já tá aqui o meio do ponto, ó lá. Ó lá, ó o meio do ponto aqui. Viu? Olha aí. Eu vou terminar, vou fazer as 4 carreiras pra gente fazer o arremate final, tá? Tá aqui. 4 carreiras, prontas, e a gente vai fazer o arremate, tá? Olha como fica esse ponto. Fica bem legal. E ele é bem estruturado, né? Como eu falei, qualquer tamanho, se você quiser fazer com esse ponto ou um outro, vai seguir esse mesmo sistema de arremate. Olha como ficou o arremate aqui embaixo, dá uma olhada. Tá vendo como fica bonito? Fica bem legal, né? Como a gente vai fazer? Não fechei a carreira, tá? E tô começando aqui, certo? Tá aqui, ó. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou contar 5 voltas do meu fio. Mas eu já tô com isso pronto, fica mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contei lá as 5 voltas, cortei meu fio. Pronto. Daqui vai sair o arremate. Vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá. Tá vendo o laço aqui, né, a laçada? Eu vou puxar todo esse fio pra fora. Igual eu fiz outra vez, certo? Eu fico com o fio só aqui, saindo desse aqui. O que que eu faço? Eu vou lá, a minha correntinha inicial e o meu ponto. Eu vou de dentro pra fora, de dentro pra fora. Lembra que você tem que pegar sempre essas 2 alcinhas, tá? Eu vou puxar o meu fio. Puxo o meu fio e faço de novo. Puxo inteirinho o fio que eu cortei. Nossa, Simone, você faz sempre. É chatinho, né? Então, mas é pra gente fazer um bom acabamento, ok? O que que eu faço agora? Eu posso usar aquela agulha, ó. Você vai achar, ai, essa agulha é muito grossa, tá difícil de fazer isso. Então, eu vou usar essa agulha. Pra colocar o meu fio no lugar certo. Que lugar certo é esse que você tá me falando? Bom, eu preciso fazer um ponto falso. Lembra que eu falei do ponto falso? Aqui, ó. Aqui, eu tenho só um fio passando aqui. E olha, são 2 fios pra fazer isso aqui, tá vendo? Ó, pra fazer, que faz o ponto, né? O que que eu faço? Como eu tô com essa agulha, eu vou entrar direto aqui, ó, nesse meio, tá vendo? Só que, entrando aqui nesse meio, entrando aqui no meio, olha, tá saindo o fio daqui, tá vendo? Ele tá pegando aqui o outro, olha lá, viu? E eu vou entrar de novo aqui onde ele tá saindo. Mas aí, eu vou passar por esses 2 aqui, ó, por essas 2 laçadinhas aqui, ó, de trás, tá vendo? Não tem 2, ó, aqui? Eu vou fazer isso, ó. E vou puxar todo o meu fio. Olha lá. E então, eu fiz mais um ponto aqui, ó, tá vendo? É um ponto falso, tá vendo?
É um ponto falso porque não é um ponto. Eu montei esse ponto, né? Pra quê? Pra que o meu arremate fique bonito, entendeu? Então, eu puxo, deixo bonitinho igual os outros, ó. Porque eu tenho que olhar e eu não tenho que ver onde tá o arremate. Eu tenho que olhar e ver que tá tudo igual. Não tem nada diferente. Puxa, onde será que ela começou? Onde será que ela terminou? Essa é a ideia do fio de malha. Na verdade, do crochê, os nossos arremates invisíveis, né? É isso que vai fazendo da sua peça uma peça profissional. Não é uma peça qualquer, tá? Pronto. Acabou, não preciso mais dessa agulha aqui. Porque agora eu já vou começar a fazer o meu arremate real. Bom, tá aqui, ó, né? Eu vou começar a fazer ponto baixíssimo. Igualzinho eu fiz aqui, só que agora eu vou pegar aquele lado, ó, na lateral. Olha aí. Aqui, tá vendo? Olha lá. E faço o ponto baixíssimo. Não aperte muito para não fechar a boca da sua peça, tá? Pode deixar larguinho, pode puxar, ó, para deixar largo aqui, ó. Para que ela não feche, tá vendo, ó? E eu vou passar esse ponto baixíssimo em toda essa peça. Olha aí. Pegando sempre esses dois fiozinhos aqui, ó, a agulha passa aqui, tá vendo? E vai puxar de lá de dentro o fio e passar por aqui, certo? Vou chegar lá no fim e volto. Ponto baixíssimo feito na volta inteira. Eu parei aonde? Onde eu comecei o ponto baixíssimo? Aqui, ó. Tá vendo? Lembra que eu peguei o ponto baixíssimo? Eu tenho que olhar onde eu comecei. Eu comecei aqui. Então, esse último ponto eu não faço. Eu puxo o fio inteiro e posso fazer novamente com a minha agulha de tapeceiro de plástico. Ela é mais grossa, é melhor trabalhar com fio de malha. Tá aqui, certo? Vou fazer igualzinho eu fiz outra vez, lá embaixo, né? Eu vou encontrar o primeiro ponto, aqui, ó, esse ponto baixíssimo, e vou usar essas duas alcinhas. Passo entre as duas alcinhas, puxo o fio inteiro que sobrou. Nossa, mãe, sobrou muito fio. A gente não tem como saber exatamente o que vai usar. No entanto, não pode faltar fio aqui, né, pro arremate. Então, às vezes sobra um pouquinho. Mas a gente pode usar para outra coisa também. Bom, e aí eu fiquei, ó lá, são duas alcinhas em todos os pontos. Aqui eu tenho uma só. Eu tenho que refazer mais uma alcinha, tem que fazer uma alcinha. Eu vou entrar no meio aqui, ó. De onde saiu esse fio, que eu puxei aqui pra fazer no primeiro ponto, né? Eu vou entrar no meio, bem no meio, ó lá. E venho aqui pra trás, ó. Venho aqui pra trás. Olha lá. E dou um agradinho, né? É o que a gente fala. Faz um agradinho aí no fio de malha, pra ficar bonitinho e tal, pra todos os pontos ficarem iguais. Pronto, fechei. Certo? Agora ficou esse fiozão aqui, olha lá. E ele tá lá atrás, né? Olha que legal. Faço o agradinho, deixo ele bonitinho. Olha como é que fica esse arremate. Olha só. Tá vendo como ele fica reto? Nós vamos arrematar esse aqui. Como que eu arremato? Normalmente, eu dou uma virada aqui um pouquinho no avesso e eu vou passar esse fio pelos fios aqui de trás. Não pense que é fácil, porque não é, tá? Porque esse fio, ele é grosso, né? E fio de malha costuma dar um trabalhinho pra gente fazer. Mas eu vou passando aqui e vou fazer um nó. Ó, aqui eu vou fazer um nó, aquele nozinho que a gente faz de costura mesmo, sabe? Aquele normal. Faz o nozinho pra ele ficar bem fechadinho. Cuidado se não puxar muito, pra não puxar o fio aqui em cima. Puxa só aqui embaixo. Aí, eu coloco um pouquinho mais aqui. E corto.
peguei um pouquinho de cola universal pelo seguinte. Às vezes, você pode querer dar um pontinho aqui para isso aqui não sumir. Então, pega lá a cola universal. Ah, meu Deus, ela fez uma caca aqui, não se preocupe. Olha, acho que ela tava um pouco aberta, então ela entrou inclusive aqui na minha peça. Mas olha aí, o ideal é colocar um pouquinho dessa cola aqui, ó. Coloca aqui. Aperta um pouquinho e corta o fio. Pode cortar rente. Pronto. Sobrou um fio, aquele pedaço de fio que tinha. O que que eu faço? Lembra que eu peguei uma etiqueta, né, ó? Eu costumo colocar nos meus potes uma etiqueta, e eu costumo colocar assim, ó. Deixa eu ver onde é que tá a cola, se dá pra usar. Acho que até dá. Ó, eu costumo colocar assim, bem. Isso aqui também pode ser colocado assim, ó. Né, o frente, inclusive, as etiquetas são assim. Tem etiquetas já prontas para você usar. Você pode procurar por etiqueta de couro ou de Zetex, ou etiquetas de couro ecológico, para fio de malha e tal. Você vai achar muita coisa. Tem de todos os valores que você pode imaginar. Então, é uma coisa bem fácil de achar. E tem algumas, por exemplo, vamos supor que você vai fazer isso aqui para dar de presente, um potinho para dar de presente. Ah, eu quero dar no Natal. Tem umas que tem escrito paz, amor, já são prontas para isso. Você compra e pode fazer, por exemplo, um trio de potes. Um trio de cachepozinhos, né? Que a pessoa usa como ela quiser. Ela pode colocar as suculentas, ela pode colocar uma planta, ela pode colocar coisas, né? Fazer um organizador e tal, ok? Para colocar, para costurar, porque essa aqui tem que ser costurada aqui, eu costumo fazer uma coisa um pouco diferente. Eu pego esse fio que sobrou, geralmente sobra um pouco mais de fio, e eu vou cortar um pedaço aqui, tá vendo? Vou fazer uma tira mais fina, olha. É chato de cortar, porque eu vou ter que colocar numa agulha menor. Essa tira, principalmente nesse fio que é de poliéster, ela pode quebrar fácil, porque, olha só, quando você puxa, olha o que acontece com ela, tá? Mas eu consigo costurar com ela, e consigo costurar a minha etiqueta. A agulha parece que não tá muito boa, mas eu consigo costurar a minha etiqueta. Eu vou trazer com a etiqueta já, pra você ver o potinho pronto, tá? Pra colocar, olha aquele fio que eu cortei, tá vendo? Eu coloco numa agulha menor, né? Porque olha o buraquinho que eu tenho da etiqueta, ele é pequeno, então eu não posso colocar essa agulha aqui, ela não passa, ela estoura tudo, né? E eu normalmente não uso de couro, eu não gosto de couro. Vamos dizer que seja um resquício aí, um início de uma consciência, né, no animal. Mas eu não gosto de colocar de couro, então eu uso couro ecológico, ou Zetex, essas coisas assim. Então, eles são um pouco mais frágeis na hora de colocar. Mas aí eu coloquei aqui, ó, ele dá um arzinho mais profissional pro trabalho, né? Com essa agulha aqui, que é a agulha de tapeçaria, mas ela é menor, tá vendo? Eu uso bastante pra fazer amigurumi, para os acabamentos dos amigurumis. Bom, a cola ainda tá dando trabalho. Mas, enfim, aqui tá o nosso potinho, tá? É um potinho, um cestinho, o que você quiser. Ele fica retinho, tá vendo, ó? Ele vai ficar reto, ele não fica com problemas pra ficar em algum local, ó. Ele fica retinho, bonitinho aqui, viu? Você pode usar ele pro que você quiser. Você pode fazer ele de cachepô, não é? Colocar uma suculenta aqui, ou uma outra florzinha pequena, o que você quiser. Você pode fazer o maior e faz um porta-lápis, um porta-pincel, o que você quiser, ok? Pode dar de presente também. Você pode fazer, lembra? Eu falei com relação às etiquetas. Você pode falar, achar a etiqueta própria, né? Já escrito amor, paz, felicidade, coisas assim, já vem prontinha para você colocar aqui,
tá bom? E aí você pode dar de presente também. Ah, faz em trio, faz 2, faz um só e dá de presente. As pessoas gostam, viu? Não é nada complicado. Para vocês verem o tamanho, olha, eu fiz esse aqui, são os meus marcadores de ponto, ó. Eu costumo colocar porque eu uso bastante, né? Para os amigurumis que eu faço. Mas olha só o acabamento. Vocês estão vendo que é a mesma coisa que foi feita lá. Tá vendo? Olha. É a mesma coisa. Tem uma carreira de ponto baixo aqui, tá vendo? E eu fiz a carreira olha lá. Eu fiz da mesma forma. Passei 5 vezes, como eu fiz aquele. Fiz o acabamento, olha. Em ponto baixíssimo. Olha lá. E você não sabe nem onde começa, nem onde termina. Olha que bonitinho. E é uma coisa minúscula, onde eu coloco os marcadores que eu estou usando. Ai, você usa tanto assim? Não, não é que eu uso todos de uma vez, mas vira e mexe eles caem, eu perco, então para não parar o trabalho eu pego outro, né? Porque você vai tirando de carreira a carreira, aí eu pego outro. Mas tá vendo? Mesmo uma coisa muito minúscula, muito pequena, ela precisa ficar bem acabada. Se você faz todo aquele acabamento que é feito ali, você não vê onde começa e onde termina. E é essa que é a ideia, né? É que a pessoa fala, nossa, eu não sei como começa, como termina isso, né? Onde que é, quando começa, tal, porque a carreira do crochê a gente sempre vê, mas o fio de malha não dá. Ele forma calombos, ele dá desnível, não dá para fazer isso. A gente precisa cuidar disso. O fechamento da carreira, que é aquele que eu falei, e esse acabamento final aqui. Aqui, pra gente subir, e aqui o acabamento final. Ok? Se você não entendeu alguma coisa, se você tem alguma dúvida, pode deixar pergunta, eu respondo aí no meu canal. Veja quantas vezes você precisar, volte o vídeo, veja de novo, volte o vídeo, veja de novo, mas preste bastante atenção. Se mesmo assim você não conseguir, me fale e eu posso até fazer um outro vídeo, ou a gente conversa e eu te explico onde você não tá conseguindo fazer, tá bom? Eu tenho o meu grupo também no Facebook, ele tá um pouco parado porque eu não tenho tido tempo de trabalhar nele, mas lá também a gente pode conversar para saber o que vocês querem, tá bom? Tá aí o nosso cachepô.